Podem sentar. Gostei do esquema do Eliezer. Vamos mudar para sair da rotina. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: você está preparado para o dia do Senhor? Isso, vira para quem está à direita, depois para quem está à esquerda também, para não haver nenhuma discriminação aí, né? Será que estamos preparados para o dia do Senhor? Estamos nesse final de semana com muita dor no coração, porém estamos debaixo da misericórdia e do agir de Deus nas nossas vidas. Foi um final de semana totalmente atípico. Tivemos a perda do pai, do nosso irmão Davi. Uma pessoa já decaminhada, uma pessoa já com alguns anos de vida, que, segundo a palavra do Senhor, estava conforme aquilo que Deus tinha. Viveu, criou seus filhos, pôde ver os seus netos, mas acometido de uma enfermidade, o Senhor o chamou, e nós oramos pela família, e estávamos no culto, a família dessa dificuldade em que passavam, quando recebi uma ligação, e no momento do culto ainda não pude atender, daqui a pouco voltou a ligação, e recebemos mais uma notícia, quer dizer, uma coisa em cima de outra, da morte, do falecimento do nosso irmão Wellington. Agora um caso diferente, um jovem de 30 e poucos anos, em que nunca imaginávamos. E foi também um baque muito grande. Estávamos lá terminando o culto fúnebre. Avisei alguns irmãos que estavam conosco e fomos direto para a Santa Casa. Quando chegamos lá, na frente, a família e todos lá, eu falei com a minha esposa Marta, falei, e agora? Já foi. O que poderíamos ter feito, foi feito. Já foi. A palavra de Deus sempre vai estar conosco, nos preparando para tudo e todas as coisas. Por isso que eu fiz essa pergunta: estamos preparados para o dia do Senhor? Cremos no arrebatamento da igreja. Cremos que virá sem avisar, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas o dia do Senhor também pode ser diferente para cada um de nós. Às vezes, o Senhor nos chama antes do arrebatamento da igreja toda. E será que nós estamos preparados para isso? Então que possamos meditar, que possamos estarmos pensando, um senhor, outro um jovem, e nós não sabemos nem o dia nem a hora, e nós precisamos resgatar os valores da igreja. A palavra da volta de Jesus deve ser ministrada nos púlpitos. Precisamos entender aquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Não é trazer medo nem pânico, mas uma realidade que muitas vezes cai em desuso, e nós como seres humanos vamos deixando relaxar, e de repente não há mais tempo. Olha o noivo, e não dá tempo de enchermos as lamparinas, de nos prepararmos.
o dia do Senhor é uma realidade. Você crê nisso? Fala assim comigo: o dia do Senhor é uma realidade. Que pode ser individual ou coletiva, mas é realidade. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém, igreja? Então, para que possamos meditar nessa noite, mesmo com toda a dor, mas como foi dito aqui, como foi cantado, o Senhor nos consola. Ele vem com o consolo do teu Espírito Santo sobre nós. E mais uma vez, agradeço aos irmãos que entendem a palavra do Senhor, que estiveram tanto em um velório quanto em outro, participando junto na dor da família de um e de outro. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Que esse é o Evangelho vivo. Na alegria, estamos juntos. Na tristeza, estamos juntos. Compreendendo o que Deus faz. Muitas coisas acima do conhecimento natural, mas pela fé sabemos o que Ele tem para cada um de nós. Abra comigo 2 Pedro capítulo 3. E aqueles que forem achando, fiquem em pé, em respeito e honra à palavra do Senhor. 2 Pedro capítulo 3. Temos aqui um texto que quero partilhar com a igreja. Um texto um pouco longo, mas Deus vai estar falando conosco através dessa passagem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amém? Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e dos mandamentos do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por estas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo conservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longâmino para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão os que venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém? Podem sentar. Essa segunda carta de Pedro, ele faz um alerta, ele fala à igreja, e ele mesmo diz nessa carta: olha, pela segunda vez vos escrevo. Ou seja, ele está repetindo algo que já foi dito, e nós vamos repetir algo que também já foi dito. Ele fala a respeito do grande dia do Senhor, e ele diz: olha, eu sei que muitos por aí estão pregando e falando que isso não vai haver. E ele corrige:
e diz que a palavra do Senhor, assim como foi dita pelos profetas, e depois pela boca dos apóstolos, mediante aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, prevalecerá. Amém, meus irmãos? A vinda do Senhor e a sua segunda vinda sempre foi dita, predita, falada, e a palavra do Senhor é a mesma até hoje. Eu sei que tem muitos pregadores por aí até dizendo algo semelhante a isso. Olha, a segunda vinda não é literal. É isso, aquilo, vem com várias teorias. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a palavra do Senhor é viva, é uma só. E aquele mesmo monte onde pisou os pés do Senhor, e ele subiu aos céus, e ficaram ali os apóstolos parados junto com os outros discípulos olhando, e ficaram estagnados. Naquele mesmo lugar descerá e pisará com os seus pés, pois foi dito pelo Senhor, aqueles anjos que depois foram enviados para alertar aqueles que estavam extasiados, falaram: amados varão de Deus, esse mesmo Senhor que vocês viram subir, voltará e pisará nesse lugar. O profeta Zacarias também fala do Monte das Oliveiras, em frente ao Monte Sião, onde virá para estabelecer o reino de Deus, aquele que é enviado do Senhor, filho de Davi. E essa palavra, ela continua em pé, continua viva. Essa mesma palavra continua prevalecendo. E hoje, como igreja, nós precisamos reaver os reais valores de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes brincamos, negligenciamos, falamos coisas e agimos como se o Senhor não viesse ou não voltasse. Ou se voltasse, coisa pior ainda, pudesse ter tempo para concertos. O dia do concerto é hoje. Amém, meus irmãos? O concerto com os nossos irmãos, o concerto para com Deus, a cada dia, a cada momento. Eu não quero entrar aqui nas questões escatológicas. Eu não quero entrar aqui na questão do arrebatamento da igreja. Nós temos a nossa posição, nós temos a nossa linha teológica. E não quero nesse momento e nessa noite entrar nessa questão. Eu quero dizer o seguinte, que o princípio da palavra de Deus é a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma vez ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, fazendo uma analogia com relação ao arrebatamento da igreja, tribulação e etc. É a mesma coisa que você tomar café com leite. Café com leite. Tem aqueles pré-lácteo, que colocam o leite depois o café. Tem aqueles que são pós-lácteo, colocam o café depois o leite. E também tem os mid-lácteos, que coloca o café e o leite junto. Mas o que importa é o café com leite. E o que importa hoje para nós é que ele voltará. Amém, meus irmãos? E nós precisamos reaver esses valores como igreja. A palavra escatológica da vinda de Jesus, a parousia, continua viva. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos entender os princípios de Deus. Muitas vezes está sendo deixado de lado para não incomodar ninguém. Deus tem que nos chacoalhar para estarmos preparados. Cremos pela fé que esses dois irmãos que vieram a falecer estão na glória. Mas quantos ainda não estão? Ou ainda pior, quantos de nós, mesmo dentro da igreja, estamos amarrados em problemas que roubam a nossa salvação? De repente, misericórdia, pode ser que venha num estalar de dedos e fiquemos a procurar, como nós ficamos na frente daquele hospital nesse final de semana. O Wellington foi. E agora, o que faremos? E o Senhor fará jus à sua palavra. E duas coisas está concernente a nós. Uma delas é o que está aqui, vamos ler comigo no versículo 11 e 12, aqui dessa segunda carta de Pedro.
que diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que o Senhor tem para nós como igreja, quando nós falamos do dia do Senhor, é que nós como igreja precisamos desejar e aguardar a vinda do Senhor. Amém? Vira para o seu irmão, está ao seu lado e fala assim: você precisa, meu irmão, desejar a vinda do Senhor. Se por acaso houver qualquer coisa no íntimo do nosso ser, ai, hoje não, espera um pouquinho, tem algo errado que precisa ser consertado. É claro que nós precisamos viver, como Paulo diz, sempre aguardando a vinda do Senhor para hoje, para agora. Nós devemos viver aguardando a vinda do Senhor para esse instante, pois não sabemos o que vai acontecer amanhã. O dia de amanhã pertence somente ao Senhor. Ninguém pode colocar um côvado sequer na sua vida, a não ser o Senhor. Nem colocar, nem tirar. Mas pelo fato de vivermos aguardando, não quer dizer que nós não vamos fazer os nossos projetos, pois nós temos vida e vida em abundância em nós. Amém, meus irmãos? Não quer dizer que você vai estar agora, vivendo aí de uma maneira já preparando para o seu óbito. Misericórdia. Mas nós vamos viver esperando para todo instante, para todo momento, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, que para uns pode ser coletivo e para outros, de repente, só dele. Mas é o dia do Senhor. Então nós precisamos entender esse princípio. Eu creio que ninguém aqui levanta de manhã, levanta e faz uma oração ao Senhor, falando: Senhor, hoje é o meu dia. E já começa a despedir de um, despedir de... Misericórdia, não é dessa maneira. Eu imagino que também você não chega na hora do almoço, senta, almoça, recebe a sua refeição e de repente fala: bom, Senhor, meio-dia já foi, será que eu tenho mais meio? De maneira alguma faremos isso. Porém, nós devemos caminhar preparados, porque se de repente algo acontecer, nós estaremos na glória com o Senhor. Nós estaremos salvos. Essa é a nossa esperança. É isso que temos. É isso que nos sustenta. Você crê nisso? E devemos esperar, devemos estar ardentemente. A igreja viva do Senhor deve estar sempre falando: Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja viva do Senhor, ela deve estar sempre anunciando a vinda do Senhor, deve estar ansiosa pela vinda do Senhor. A igreja viva, uma igreja que está sempre latente, ela está sempre desejando a vinda do Senhor a todo momento, a todo instante. Não desejando daquela maneira assim: já fiz tudo o que tinha que fazer, agora Senhor me leva. Não. Senhor, já fiz tudo o que tinha que fazer, tem algo a mais, e eis-me aqui, Senhor, pois quero ser usado. Assim como Paulo diz em sua carta aos Coríntios: já travei a batalha, combati o bom combate, estou cansado, aguardo no Senhor, mas enquanto Ele precisar, estarei aqui, para que vocês recebam aquilo que eu tenho para dar. Será que nós estamos dessa maneira? Porque a segunda coisa que temos como igreja, uma é esperar. A segunda coisa como igreja é agir para que a vinda do Senhor se estabeleça. Porque o Senhor virá, não sabemos o dia, nem a hora. E como eu falei aqui, não vamos marcar aí, misericórdia, se alguém estiver falando para você, e se algum pregador falar, alguém dizer e marcar dia, hora, ano, porque tive uma revelação sobrenatural, desceu o anjo e me disse, é amanhã, é anátema, chuta que é laço. Porque nós vemos na palavra do Senhor, em Mateus, Jesus mesmo fala: isso é guardado somente com o Pai. A ninguém revela, nem a Ele, como pessoa, como homem aqui na terra, Deus feito homem. A ninguém revela. Então, meus irmãos, não sabemos o dia nem a hora. Mas pelo fato de não sabermos nem o dia nem a hora, é óbvio que o Senhor sempre tem mostrado, já falamos, ensinamos e pregamos aqui, de que Ele dá sinais da sua vinda. E há vários sinais aí que estão mostrando
que está próximo à sua vinda. Nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Porque uma das coisas que garante a vinda do Senhor é que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra. Amém, meus irmãos? A igreja é um simbolismo, ou seja, na antiguidade, a arca de Noé foi um simbolismo do que é a igreja hoje. O plano de salvação do Senhor. E aqui nesse trecho de Pedro nós vemos o relato. Ele falou e relata aqui que da mesma forma que da primeira vez o Senhor acabou com a vida na terra, com água, haverá agora fogo, haverá sinais celestes. E eu quero dizer para vocês também, meu irmão, nós não temos que agora ficar discutindo isso, se vai ser uma bomba atômica, se vai ser um asteroide que vai bater com a terra, que cruzou o sinal vermelho, ou isso ou aquilo, porque para nós que somos santos e irrepreensíveis, que vivemos debaixo da paz do Senhor, pelo mover sobrenatural de Deus e pelo precioso sangue do Senhor Jesus, não estaremos aqui para ver. Amém, meus irmãos? Porém é claro que aquilo que o Senhor escreveu acontecerá. E da mesma forma que com Noé, ele pediu para que fizesse a arca. E eu já vi algumas palavras dizendo que foi em 120 anos que ele construiu a arca. Não. Quando fala de 120 anos, ele está falando na palavra lá em Gênesis, dizendo que o período, o tempo de vida do homem. Mas se você observar os detalhes da palavra, foi em menos de 100 anos. Pela cronologia bíblica. E aqui está mostrando para nós a realidade, que viveram apenas na sombra, como diz a palavra, do que hoje vivemos na realidade. O dilúvio veio quando a arca estava pronta. O dilúvio veio quando Noé terminou a arca. Eu imagino que Deus estava ali aguardando, segurando as nuvens, e aguardando Noé e toda a sua família. E falava com o Espírito, falava com Jesus. Segura mais um pouco a nuvem. Eles cansaram. Estão sentados. A hora que preparava a nuvem, segura mais um pouquinho, porque ainda falta passar betume nas frestas. Ai, segura mais um pouquinho, porque a tartaruga ficou para trás. Há aqueles que foram rápidos para entrar na arca, mas também tinha tartarugas. E o dilúvio só veio quando a arca estava pronta e o projeto de Deus completo. Amém, meus irmãos? E o final só virá quando a igreja cumprir o seu papel. Amém, meus irmãos? Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Você crê nisso? Livro de Atos comigo, rapidinho, para entender os princípios de Deus para nós. Livro de Atos, capítulo 1. Nós não podemos perder de vista os princípios de Deus. Não podemos perder de vista o plano de Deus. Não podemos perder de vista de que o Senhor Jesus vai voltar. Amém, meus irmãos? Livro de Atos, capítulo 1, início aí do livro de Atos. Comigo no versículo 4. Olha que interessante. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, em mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui Jesus sentado, depois da sua ressurreição, nos últimos dias antes de subir aos céus, ainda ficou 40 dias com seus discípulos, com seus apóstolos. E agora ele senta com eles comendo e vem com algumas últimas instruções. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. É muito importante. As últimas palavras ditas por uma pessoa são importantíssimas. As últimas palavras são as palavras que fecham, que dão o desfecho. Quando aprendemos no curso de teologia a respeito de homilética, de hermenêutica, nós aprendemos a respeito de uma palavra, de uma ministração de uma palavra. E uma ministração de uma palavra tem começo, meio e fim. Você não pode terminar uma pregação, uma palavra, sem o desfecho, sem aquele finalizar.
Porque esta é que vai prender, segurar o restante que foi dito e gravar no coração das pessoas. E aqui eu quero que vocês entendam que essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, até que Ele venha. E olha que interessante, falou: não vos ausenteis daqui desse local, não vão para muito longe, porque até que venha sobre vós o Espírito Santo. Ele estava falando do poder do Espírito. Ele estava falando a respeito daquilo que cabe a nós, que é levar a palavra do Senhor, preparar a arca para o grande e terrível dia do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele estava falando a respeito do reino de Deus, que não é um reino temporal, que não é um reino humano. Ele não estava falando de um reino aqui na terra. Ele não estava falando de provisões. Ele não estava falando de prosperidade somente. Ele não estava falando de bens materiais. Ele estava falando do reino de Deus, que começa a ser estabelecido pela igreja, até que Ele venha. E eles ainda estavam presos na questão temporal e física. Ainda tinham em mente a questão de reino natural. E eu quero dizer para vocês que muitos, ainda hoje, aqui na igreja, nós falando a respeito, estamos ensinando e falando a respeito de pecado, falando a respeito de salvação, de vida eterna, ainda estão presos em coisas naturais. Não que Deus não venha prover e assistir naquilo que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Assim como o Senhor não deixou aqueles discípulos e apóstolos à deriva, e nunca vai nos deixar, porque aqueles que são do Senhor, Ele jamais lançará fora. Mas ainda há pessoas presas às coisas naturais. Enquanto o Senhor está falando, eu preciso é de poder. Meu reino será estabelecido com o poder de Deus, através de uns canais poderosos que somos nós, a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? E olha só que interessante, ele falando do poder, ele falou: não saiam daqui, não fujam, não vão para lugar nenhum, porque vocês vão receber um poder, algo sobrenatural, nunca visto desta maneira. Aí o versículo 6, dá uma olhada no detalhe. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus falando a respeito do reino espiritual, do poder para ser estabelecido, e eles interferem. Eu imagino, levanta a mão, alguém levanta a mão. Jesus fala: pois não, você está entendendo a palavra do Espírito Santo, do poder? Ah, quando que vai estabelecer o reino em Israel? Estavam presos no natural, e muitos hoje estão presos no natural, enquanto Deus está falando: eu quero algo sobrenatural de vocês. Há muito mais de Deus, meu irmão, do que as coisas naturais que nos rodeiam. E olha só a palavra do Senhor, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Jesus falando do poder de Deus, daquilo que Ele espera da igreja, daquilo que Ele espera de nós. Daqui a pouco eles vêm e fazem uma pergunta com relação às coisas naturais. Ah, é agora que vai estabelecer o reino de Deus aqui em Israel? Jesus faz uma pausa, fala: não compete a vós saber o tempo do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Sabemos que haverá o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Haja vista a profecia, aquilo que o Senhor mostrou a Daniel, aquela estátua de Daniel. Aquela estátua tinha a cabeça de ouro, e foi ali revelada por Daniel, e disse: olha, Nabucodonosor, essa cabeça de ouro representa o Império Babilônico, e essa cabeça é o Império Babilônico. E depois tinha aqui o tronco e os membros superiores feitos de prata. E ele diz: olha, esse aqui é o Império Medo-Assírio. Isso aqui virá depois, porque vocês não vão prevalecer. Esse reino não vai prevalecer. E a Babilônia foi o primeiro reino que se tem na história da humanidade, tipo reino global. E depois vieram os sírios e os medos. E ele falou: não será também. E depois o seu ventre
era de bronze. Falou, olha, isso aqui representa o Império Grego. E nós vimos isso tudo acontecer com Alexandre o Grande. Apesar de um reino muito grande, também não prevalecerá. E as suas pernas serão de ferro. E esse é o Império Romano. E foi mostrando tudo isso. E de repente, na visão de Daniel, ele viu uma pedra ser lavrada, ser preparada, sem mãos humanas. E essa pedra veio e deu naquela estátua e esmiuçou, acabou com tudo. E essa pedra foi crescendo, crescendo, crescendo ao tamanho de uma montanha. Esse é o reino de Deus sendo estabelecido. Vocês sabem que nós já estudamos aqui que essas pernas de ferro, a perna, se você pegar em comprimento, é a maior distância no corpo humano, na anatomia do corpo humano, fazendo analogia com o tamanho de cada um. E o reino, esse reino ainda está aí. E o Senhor vai esmiuçar. E aqui ele diz, Jesus faz uma pausa, fala assim, olha, o tempo e a hora não cabe a vocês saberem. E depois de fazer essa pausa, ele fala assim, então vamos voltar ao que eu estava falando. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Duas coisas o Senhor espera de nós. Duas coisas como igreja o Senhor está aguardando. Uma é que sejamos sempre com o coração, olha, ardendo pela presença do Senhor, pelo retorno do Senhor. Amém, meus irmãos? Não tem coisa melhor do que um pai chegar em casa depois de um trabalho e o seu filho estar ali, olha, esperando, vindo de braço aberto. E que coisa maravilhosa! Não tem coisa melhor do que aquela criança estar ali ansiosa esperando. E a mesma coisa o Senhor espera de nós. Ele não quer uma igreja fria, uma igreja que vai voltar. Não vai voltar não, isso aí, olha, já passaram muitos anos e essa história vem sendo dita, esquece, meu filho. Não vamos esquecer. A primeira coisa que o Senhor espera de nós como igreja é que sejamos ardentemente aguardando a sua vinda. Amém? Fala comigo, igreja. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Independente se eu tenho meus planos, independente se eu já conquistei isso ou aquilo, mas nós devemos estar ardentemente esperando. E o segundo ponto que o Senhor espera de nós como igreja, para a sua vinda, é que sejamos sempre sendo usados nas mãos dele, com poder e autoridade, sendo testemunha viva nos quatro cantos da terra. E quando falamos quatro cantos da terra, onde o Senhor nos colocou hoje, aonde o Senhor nos chamou hoje, testemunharmos e falarmos a respeito do que Deus tem feito e vai continuar a fazer, libertar vidas. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor espera de nós como igreja, é isso que Ele quer de nós. 1 João, rapidinho, para nós estarmos atentos àquilo que o Senhor tem. Para frente de onde nós estávamos, primeira carta de João, que é interessante nós entendemos os princípios de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 28. Pois não sabemos nem o dia nem a hora, não sabemos e não cabe a nós, porém vamos sempre fazer a nossa parte como igreja. Fala assim comigo, igreja, juntos. Jesus voltará. Não, foi muito fraco desse jeito, não dá nem para entender, querido. Fala comigo, Jesus voltará. Amém, igreja? Amém. E nós precisamos estar preparados. 1 João, capítulo 2, 1 João, versículo 28. 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém? Filhinhos, essa palavra foi dita para a igreja. Quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Oh, glória. Então essa palavra foi dita para nós. E aqui ele usa, João é amoroso. João é conhecido, né, como aquele do amor. E ele usa até o diminutivo para chamar a atenção do modo amoroso como Deus está nos tratando. Então ele está falando com a igreja, ele não está falando com os ímpios, não está falando com pessoas lá de fora não. Ele diz, e agora, filhinhos,
Permanecei nele. Cutuca o seu irmão, tá só, permanece no Senhor, meu filho. Amém. Permanecei nele. Olha aqui o alerta de Deus para nós. Permanece nele. Para quê? Para que o dia em que ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Ou em outras traduções, na NVI, não sejam envergonhados. Não sejam envergonhados, não sejam confundidos. Meus irmãos, olha, vou dizer para vocês uma coisa. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos nele, se nós não estivermos firmes na sua palavra, e firmes na palavra do Senhor, estar nele, não é perfeição, porque só Deus é perfeito. Amém, igreja? Tira da sua mente agora a questão de perfeição, porque isso é engodo do diabo, isso é do maligno, que faz muitos desistirem. Estar no Senhor é estar firmes no propósito de Deus, na palavra do Senhor, reconhecendo que Deus sempre está nos ensinando, aceitando as correções de Deus na nossa vida. Isso é estar no Senhor. Eu falo, esteja firmes, porque senão, no dia do Senhor, muitos serão confundidos, ou muitos serão envergonhados. Eu vou traduzir aqui para vocês. Tradução na linguagem de hoje, segundo Maurício. Vão perder o bonde. Vão perder o bonde. E aquela sensação que eu tive na frente daquele hospital, quando nos falaram a respeito do Wellington, foi o que Deus colocou no meu coração. Olha, bobeia que você fica. A sensação que eu tive foi o seguinte: Senhor, faz de conta que o Wellington é a igreja. E nós ficamos, e agora? Misericórdia. Tinha um, tinha outro, nós falamos, e agora? Um falava com o outro, e agora? Ele foi. E nós ficamos. Misericórdia. Que sejamos sempre atentos. Vamos trazer e resgatar de volta os verdadeiros valores de Deus. Deus corrige a quem ama. Amém. E a palavra que o Senhor nos deu para esse ano como igreja é voltar às veredas antigas. Vocês estão lembrados, meus irmãos? E uma das coisas que Deus quer que nós venhamos a retornar e a voltar é que nos púlpitos aqui e também na sua casa, em todos os lugares, nós possamos continuar a declarar e estudar e entender a volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar. As coisas estão acontecendo e devemos viver, devemos estar agindo sempre preparados para o grande dia do Senhor. Rapidinho, Evangelho de Mateus, mais uma palavrinha para nós entendermos esse princípio de Deus para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A parábola dos talentos, eu creio que muitos conhecem. Parábola dos talentos, capítulo 25, versículo 14. Uma palavra muito conhecida, eu creio que todos vocês já viram ministrações, já leu muitas vezes essa parábola. Aqui no capítulo 25 de Mateus, da própria boca do Senhor Jesus, tem aquilo que Ele tem para nós como igreja. Um é ansiar, aguardar, desejar a vinda do Senhor. Outra é ser instrumento nas mãos do Senhor, com o poder do Espírito Santo, para preparar a arca para o dia do Senhor. Amém, igreja? Olha só, Mateus capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem, aqui ele está falando a respeito da sua vinda. Ele fala a respeito das 10 virgens. Ele termina de falar a respeito das 10 virgens, agora ele vem com mais um complemento de parábola. E ele fala a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Quem é servo do Senhor aí? Amém. Ai, que maravilha, todo mundo gosta. Eu gosto de falar, sou servo do Senhor, sou servo do Deus Altíssimo. Prega no carro, prega na geladeira. Então, meu irmão, se prepara. Olha só o que vem aqui. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, renegociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que recebera 1, foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois. Fala assim, muito tempo depois. Vocês estão começando a entender, meu irmão? Acabamos de ler o livro de Atos. Acabamos de ler a última palavra do Senhor Jesus para a igreja antes de subir aos céus. Acabamos de ver a entrega dos talentos a todos nós, igreja do Senhor. Amém? Aí muito tempo, ou seja, está aqui dando uma ênfase de que o tempo é longo. Preste atenção nos detalhes da palavra. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com ele. Oh, glória. Vira para quem está do seu lado e fala assim, como é que está o teu talento aí, meu irmão? Agora fala assim, vai ter acerto de contas. Vai ter acerto de contas. Amém? Na bênção, igreja. Deus não te deu o poder pelo Espírito Santo para você ficar aí quietinho. Tem gente aí quando está falando de talento, pensando numa barrinha de chocolate. E uns pensando na verde, outra pensando na vermelha, outra não sei o que. Outros estão pensando no pastor Maurício jogando futebol. Talento. Não passa a bola porque talento. Não marca gol porque talento. Não é centroavante porque talento. Não é goleiro porque talento para pular, para pegar a bola. Esse é o meu talento no futebol. Mas não é esse talento. É o poder do Senhor sobre nós, igreja, para estarmos preparados para o grande dia do Senhor. Amém? Então haverá um acerto de contas. Versículo 20. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, confiasse em mim. Estão aqui seus 5 talentos. E ganhei outros 5 com eles. O Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco que fosse fiéis, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse-lhe, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifa onde não semeasse, e que ajunta onde não espalhasse. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o seu senhor, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora, servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá um acerto, meu irmão. E eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, todos nós estamos debaixo da mesma palavra. O Senhor tem nos capacitado como igreja. E a vinda do Senhor está atrelada a desejarmos que Ele venha. Está atrelada a usarmos aquilo que Deus nos deu para ganhar mais vidas ao Senhor. Amém, meus irmãos? Conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade de cada um. Mas mesmo que tenha recebido 1 talentinho, trabalhe com ele. Na bênção, cutuca o seu irmão, está ao seu lado mais uma vez e fala assim, Deus está esperando, meu filho. Está esperando você se mexer. Na bênção. Chega de ficar aí culpando. Chega de ficar colocando aí o seu problema, a sua dificuldade nas costas de outros. Sabe o que é, pastor? Eu fui muito decepcionado em outras igrejas. Sabe o que é, pastor? Eu fui muito machucado. Sabe o que é, pastor? Eu confiei numa pessoa e depois, olha, foi terrível. Maldito o homem que confia em homem. Meus irmãos, o Senhor está aqui para te curar, meu irmão.
Ele está aqui para nos sarar e nos curar, para que nós continuemos firmes no nosso propósito. E também pedimos perdão e restabelecermos com Ele tudo aquilo que Ele tem para nós. E Ele é rico em misericórdia para nos perdoar. Amém, meus irmãos? Chega, palavra é palavra. O Senhor voltará e haverá acerto de contas. Quem enterra é o cão. Deu para entender? Quem enterra é o cão. Você dá um negócio para o cachorro, se ele vê que aquilo é muito bom, ele vai enterrar para deixar para depois, longe de todo mundo, outra hora, outro momento. Nós não vamos enterrar nada. Eu quero declarar que o Senhor estará restabelecendo os talentos aqui e não serão enterrados. Você crê nisso? Em nome do Senhor. E eu quero declarar também que o Senhor espera de nós uma igreja que venha a ser curada, tratada. O perdão de Deus está sobre nós. Aquele que clama, que pede o perdão, que fala, crê no coração e fala com os seus lábios, pede o perdão, confessa e deixa, alcança misericórdia. É isso que o Senhor está aguardando, porque o dia do Senhor está próximo. Não sabemos se para conosco será individual ou coletivo, mas está próximo. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus, pois o Senhor tem grandes coisas para nós. A porta do céu é a igreja. Você crê, meu irmão? Aquela visão que Jacó teve quando fez aliança com Deus, em que ele viu a porta do céu e uma grande escadaria, onde anjos do Senhor subiam e desciam. É a igreja, meu irmão, somos nós. É a nossa função. Amém? A porta do céu para muitos, o Betel de Deus. Ele falou assim: esse local não é outro senão a casa de Deus. E aquela pedra que ele usou como travesseiro, como descanso, não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Aquela escadaria não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Porque ele falou: eu sou a ligação entre vocês e o Pai. Não há outro caminho a não ser o Senhor. Amém? A igreja é que faz. A igreja é que vai fazer. Não vamos deixar, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão, ele não avisa. Eu nunca vi até hoje um ladrão passar e deixar um recadinho na porta da sua casa: esqueceu aberto, amanhã eu vou passar de novo, se estiver aberta de novo eu entrarei. Ele faz isso? Nunca vi isso. E da mesma maneira, o dia do Senhor virá. Devemos estar preparados. Faremos projetos, estaremos sempre projetando, estaremos sempre caminhando, estaremos sempre pensando sim no amanhã, fazendo planos para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, mas sempre preparados. Se o Senhor te chamar hoje, meu irmão, você tem plena certeza que estará com Ele na glória? Ai, pastor, se Ele me chamar hoje, eu preciso pedir perdão para uma determinada pessoa. Então faz agora, meu filho. Faz agora, pois não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pastor, se Ele me chamar agora, eu preciso ir lá fazer um acerto de contas. Então faz agora. Faz agora. Senhor, se Ele me chamar agora, eu preciso dizer para uma pessoa que eu a amo com o amor do Senhor. Então faz agora. Faz agora. O Senhor te capacita, me capacita e nos capacita para tudo isso. Porque Ele vem procurar uma igreja santa, limpa e adornada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Entenda esse princípio.